e tem notícia urgente, divulgada agora há pouco. Esse vídeo está sendo gravado por volta das 8 horas da noite deste sábado. Notícia dada agora há pouco pelo Vene Casagrande, tá? Dando crédito a ele, foi o primeiro que deu a notícia. Bruno Henrique obteve efeito suspensivo, liminar. Está liberado para jogar, inclusive no Brasil, até que o pleno do STJD se reúna para julgar o caso dele. Então isso vai demorar para acontecer. Isso significa que o Bruno Henrique está liberado para jogar. Essa é uma notícia ótima, muito importante, uma notícia urgente, e ele consegue esse efeito suspensivo e, como eu disse, né, vai poder disputar partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol. E vai começar a chiadeira, né, na rede social. Né? E aí eu vou trazer alguns casos aqui neste vídeo de atletas que conseguiram efeitos suspensivos também. Essa história é antiga no futebol brasileiro. Ela não começa com o Bruno Henrique. Né? O Edmundo, por exemplo, em 1994, conseguiu um efeito suspensivo para jogar a final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, fez gol, inclusive, na final. Ele estava afastado por 6 meses do futebol por causa de uma briga num jogo contra o São Paulo. O mesmo Edmundo conseguiu um efeito suspensivo para jogar a final do Campeonato Brasileiro de 1997, depois de ser expulso numa partida contra o Palmeiras. Ele toma o cartão amarelo, estava fora do jogo, e aí o Eurico fala: se você for expulso, eu consigo resolver esse negócio. Ele foi expulso e acabou sendo liberado para jogar a final. Então, essa história de liminar, de efeito suspensivo no futebol brasileiro, é antiga pra caramba. Não caiam nessa de que o Flamengo está sendo beneficiado. Tal. Não, de forma nenhuma. É uma brecha que a lei dá. Você pode discutir até o que vale, o que consta do Código Penal da Justiça Desportiva do Brasil. Mas o efeito suspensivo é algo que é uma prática comum no futebol brasileiro. Né? Então, assim, o importante dessa história toda é que o Bruno Henrique está liberado para jogar. Não deve jogar contra o Juventude, né? Neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, mas estará, sem dúvida nenhuma, em campo contra o Estudiantes. Estudiantes que perdeu, vou gravar mais um vídeo sobre isso, um jogador importante para a partida contra o Flamengo, né? No jogo contra o River Plate, neste sábado à noite. Mas o que acontece é a CBF agora não pode mais enviar um ofício à Conmebol solicitando que o Bruno Henrique seja suspenso também em nível continental, tá? Porque agora ele está liberado para jogar aqui no Brasil. Então não tem como a CBF mandar um ofício à Confederação Sul-Americana de Futebol falando assim: não coloca o Bruno Henrique para jogar não. Tem aqui uma punição provocada por isso no futebol brasileiro e tal. E aí é o seguinte, a Conmebol agora vai deixar rolar essa história, porque ela não pode, ela não tem a prerrogativa de suspender o jogador por uma decisão primária, né, do STJD. O que acontece agora? Quais são os próximos passos? Vai ser convocada uma reunião do pleno do STJD, um novo julgamento. Isso vai demorar, gente, isso vai demorar. Poderia acontecer o contrário também, tá? Se o Bruno Henrique fosse absolvido, a Procuradoria poderia entrar com um efeito suspensivo para a absolvição do Bruno Henrique, e aí ele seria julgado, esse pedido, né, seria julgado pelo pleno do STJD também. Então você tem aí várias nuances jurídicas, né? Existe brecha. O que eu estou querendo dizer para você é que isso é legal, isso consta da lei. Não é um absurdo, não. Tá? É uma decisão legal, baseada na justiça, e ninguém pode condenar ninguém, gente. Ninguém tem esse poder. É a justiça. Se a justiça determina que o cara não cometeu nenhum delito, definitivamente o Bruno Henrique não fez nada para tentar manipular o resultado de um jogo. Absolutamente nada. Aliás, se tem um prejudicado nessa história, trata-se do Clube de Regatas do Flamengo, né? Que não pôde contar com o jogador no jogo seguinte, porque ele tinha tomado cartão amarelo, depois ele foi expulso, inclusive. Tá? E o Flamengo é prejudicado nessa história. Então, assim, ele tentou manipular resultado. Não, ele não fez isso.
Ele definitivamente não fez isso, o que faz com que ele seja enquadrado em outro artigo do Código Penal de Justiça Desportiva. Tá? Então, só para você refrescar a memória, para falar como funciona essa situação. É muito importante, muito urgente essa história, por isso eu estou gravando esse vídeo na noite deste sábado para você, para trazer informação sobre o Bruno Henrique. Tá? Vou falar também rapidamente sobre o jogo contra o Juventude. Afinal de contas, o Flamengo, né, não terá 3 jogadores muito importantes. O Pulgar, evidentemente, todo mundo saberia que estava fora. Agora, Varela, né, um deles, Jorginho e Alexandro. Sobre o Varela, eu detesto falar, eu disse, mas quando saiu na semana passada a história de que ele estava retornando ao Flamengo por causa de uma dor ali no pubis, né, na região pubiana, muita gente falou assim, não, isso não é grave. Não. Gente, lesão na região pubiana, ou no pubis, como queiram, é muito sério, é um negócio sério. O cara não consegue andar direito, quanto mais jogar futebol. Ele anda, dói. Ele anda, dói. Então não é uma coisa tranquila, não. O que me admira é esse problema ter sido descoberto lá na seleção do Uruguai, que ele estava servindo a seleção uruguaia. Inclusive, ele disputou aquela partida em que a Celeste Olímpica vence o Peru por 3-0 em Montevidéu com um show do Arrascaeta. O Arrascaeta não, está apto a jogar, até voltou antes ao time do Flamengo para treinar, aquela coisa toda. Mas o Varela não. Então vamos ficar de olho, ligado, bem ligado, aliás, nessa história do Varela, né? Afinal de contas, é um jogador muito importante para o Flamengo. O Emerson Royal, me parece agora estar na melhor forma física, na plenitude. Legal. Emerson Royal tem, sim, possibilidade, né, de se tornar um bom jogador no Flamengo, né? Ele foi vaiado em jogo contra o Internacional, que saiu mais cedo da Libertadores da América. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara. O cara tá começando a jogar no Flamengo, né? Não estava em forma, não jogava uma partida desde janeiro. Entrou bem naquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? Em que o Flamengo perde por 1-0 pela Copa do Brasil, até dá o passe para o gol do Samuel Lino, que acabou sendo anulado, né? Bem anulado. O Samuel Lino estava em impedimento no caso. Mas, cara, vamos lá. Calma. Nem muita euforia, nem muita depressão, né? O Emerson Royal é um jogador que ainda pode brilhar com a camisa do Flamengo, embora seja uma aposta. A gente sempre falou sobre isso aqui no canal, que o Emerson Royal era uma aposta para o Flamengo. Saudações, até a próxima. É uma informação urgente, publicada em primeira mão pelo Rodrigo Matos no UOL e confirmada aqui pelo canal, hein? Felipe Luiz recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia e fica no Flamengo. Essa notícia é importantíssima, tá? Inclusive eu falei com uma pessoa no Flamengo que me revelou que a multa do Felipe Luiz é baixa, mas o Flamengo nem abriu conversa, nem nada, porque não vai topar perder o técnico agora nessa reta final de temporada, né? Então o Felipe Luiz fica no Flamengo, o Fenerbahçe, para quem não sabe, é um gigante do futebol turco, né? O Alex Souza, né? Hoje técnico do Operário, foi um grande jogador lá. O Zico foi técnico lá, inclusive levando o time turco a uma etapa de quartas de final de Champions League em 2008, né? E é sedutor, assim, mas é um time que tem bons jogadores, como o Sonho Chu, zagueiro da seleção turca, né? Que foi do Leicester, da Inglaterra, o Fred, jogador da seleção brasileira, Talisca, Inisiri, centroavante marroquino que brilhou na Copa do Mundo do Catar. Enfim, é um atrativo. Mas o Felipe Luiz não vai sair do Flamengo, né? E de acordo com o que essa pessoa, repito, me falou aqui, não compensaria o Flamengo nesse momento a perder o técnico. Até eu questionei se a proposta era boa. E ele falou, não faço a menor ideia. Essa pessoa falou, não faço a menor ideia, né, da proposta de valores envolvendo o Felipe Luiz. Tá? O Felipe Luiz não abriu isso para ninguém. Tá? Mas fato é que ele fica no Flamengo. Essa é a notícia mais importante, né? Ele recusou essa proposta para treinar o Fenerbahçe da Turquia, repito, um time muito grande. Agora, tem uma questão que eu acho que é maior nessa história toda. Finalmente, um técnico brasileiro volta a ser observado por um time grande do futebol europeu. Não é um mercado de primeira prateleira,
indubitavelmente, né, o da Turquia. Você tem ali como as principais ligas Inglaterra, Itália, Alemanha, França e Portugal, e depende muito também para onde o cara vai na França, né? O Sampaoli, por exemplo, dirigiu um gigante do futebol francês, que é o Olympique de Marselha, né? Campeão da Champions League, inclusive em 1993. Mas é um técnico argentino. A gente pode falar que é um técnico radicado no Brasil. Hoje ele dirige o Atlético Mineiro, mas é um técnico argentino, então não dá para entrar nessa conta, né? Outro argentino de muito sucesso, Diego Simeone, está dirigindo há muito tempo o Atlético de Madrid. Tem o Maurício Pochettino, que foi vice-campeão de Champions League com o Tottenham em 2019, hoje técnico da seleção dos Estados Unidos, né? Então, você tem muitos argentinos que brilham no futebol mundial, né? Mas no caso do Brasil, você não vê mais isso, porque houve uma queda muito grande na qualidade dos técnicos brasileiros. E o Felipe Luiz desponta, acho que hoje, sem muita discussão, como o melhor técnico brasileiro neste momento. Tanto que a seleção brasileira tem um técnico italiano, o Carlo Ancelotti. Então, isso mostra, né, a escassez de talento no futebol brasileiro no que diz respeito à profissão de técnico. E o Felipe Luiz recebe essa proposta e a recusa prontamente, né? Ele tem o desejo, sim, de um dia dirigir um clube europeu. E isso aponta também, ninguém me falou isso, tá? É apenas um sentimento. Informação que essa pessoa me passou no Flamengo já foi dada, tá? Mas sobre o Felipe Luiz, me parece que isso aponta para um final feliz no que diz respeito, com perdão da rima, a renovação de contrato, né? E aí eu volto a fazer questionamento a você, deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito, sobre conseguir um técnico. Qual técnico melhor do que o Felipe Luiz o Flamengo conseguiria hoje? Foi até curioso isso, porque nos comentários, num vídeo anterior que eu fiz, falaram lá o nome do Klopp, do Guardiola. Gente, são técnicos melhores do que o Felipe Luiz, sem dúvida nenhuma. Mas os caras não dirigiriam o Flamengo nesse momento, até porque o Jürgen Klopp abandonou momentaneamente a carreira de técnico para se dedicar a um projeto da Red Bull, né, como diretor esportivo de toda a franquia, aquela coisa toda, de todos os times, né, que compõem, de todas as franquias que compõem esse conglomerado, né? Então ele não viria para o Flamengo. Guardiola não vai vir para o Flamengo. Vou te enganar, falar que não, se fizer uma proposta para o Guardiola, ele ficaria seduzido, ou se fizesse uma proposta pelo Klopp, ele seria seduzido também. Não ia acontecer. Então vamos botar o pé no chão aqui. Repito, qual técnico hoje disponível no mercado o Flamengo conseguiria contratar para o lugar do Felipe Luiz? Né? Você vai falar do Jorge Jesus. Jorge Jesus está no Al-Nassr. Está no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Está dirigindo o Cristiano Ronaldo, ganhando rios de dinheiro. E o Jorge Jesus gosta muito de dinheiro, se você quer saber. Tá? E aqui eu não condeno, não critico. Né? Todo mundo gosta de dinheiro, evidentemente. Mas ele não, como é que se diz? Não viria para o Flamengo nesse momento. Aliás, eu tenho uma opinião que é meio impopular até sobre a questão do Jorge Jesus, a forma como ele saiu do Flamengo, porque ele havia renovado o contrato antes de sair, né? Uma multa baixa também. A multa era de €1 milhão à época, né? Que foi paga pelo Luiz Felipe Vieira, então presidente do Benfica, que era muito amigo do Jorge Jesus. Foi preso, inclusive, esse presidente do Benfica depois. E a grande justificativa do Jorge Jesus é a questão da pandemia e tal. Então por que ele renovou o contrato dias antes? Havia já uma pandemia, sabia-se que a situação era muito crítica no Brasil. Então por que ele renovou aquele contrato antes? Né? Então acho que sempre vale o questionamento em relação a isso, sabe? Tudo bem, Jorge Jesus saiu, fez um trabalho maravilhoso, mudou o futebol brasileiro, não foi nem o futebol do Flamengo só. Ele muda o futebol brasileiro, os rumos do futebol brasileiro, né? E, sem dúvida, trata-se de um técnico que todo mundo tem uma memória afetiva, enfim, né? Não preciso dissertar aqui sobre o que Jorge Jesus representou para o Flamengo. Mas ele saiu, cara, ele saiu. E eu acho que ele deixou o Flamengo na mão naquele momento.
né? Poderia falar assim, pô, não, tem uma proposta do Benfica, tá, vou para o Benfica no meio da temporada europeia, ele foi no início da temporada europeia, se tiver uma oportunidade para isso, senão eu vou ficar, acabei de renovar o contrato, vou honrar o meu contrato, né? Mas não, ele optou por não fazer isso e foi para o Benfica, e o Flamengo acabou trazendo o Domenech Torrente, que ficou 99 dias à frente do clube, né? Então, o Jorge Jesus sim deixou o Flamengo na mão e o Felipe Luiz não está fazendo isso nesse momento. Ele poderia muito bem, é início de temporada na Europa. O Fenerbahçe era dirigido pelo José Mourinho, para você ter uma ideia do tamanho dessa proposta, e ele falou não, né? Então, eu acho que, independentemente do que acontecer em termos de resultado, até o final da temporada, eu acho que é muito legal a atitude do Felipe Luiz. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.